Olá, boa noite a todas e todos. Estamos aqui na nona aula do curso de combate à desinformação, promovido pela Rede Conecta, elaborado pela Rede Conecta e transmitido aqui pela TV 247. Hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui com meu um amigo de trabalho aqui, ó, o Mário É, Vitor Santos, que vai é. falar sobre o papel do jornalismo na era da desinformação. Boa noite, Mário, bem-vindo a esse curso que é sensacional, é excelente. Hoje a gente tem grande prazer de ter você aqui. Boa noite, Gisele. O prazer é todo meu. Agradeço pelo seu convite para participar desse curso, também das pessoas da Rede Conecta, o Rei e todo mundo que está assistindo. Vai ser uma satisfação poder, digamos, tentar, não é, na medida das minhas possibilidades, colaborar com a construção do conhecimento que se faz nesse curso. Estou à sua disposição. De novo, muito obrigado. Um prazer poder colaborar com as pessoas que estão também chegando para nos assistir. Legal, só lembrar o pessoal que tem um banner rodando aqui embaixo, que a Rede Conecta, que é ligada à Universidade Federal Fluminense, precisa do apoio de vocês. Se vocês estão gostando dessa aula, apoiam essa iniciativa do curso, deem lá um apoio via Pix, apoio@conectaedu.com, ou pelo Catarse, www.catarse.me/rede_conecta_apoio, está rodando aqui durante toda a nossa conversa. E o Mário Vitor Santos, ele é um jornalista que passou por diversos lugares, já teve atividades diferentes e foi o primeiro ombudsman da Folha de São Paulo. Então vai ter experiências interessantes aí para falar sobre a atividade jornalística. Ele foi repórter e da Folha também, ficou um tempão lá na Folha, e foi diretor da Casa do Saber, aqui em São Paulo, que promove cursos de diversas áreas, cultura, educação, filosofia. E agora é apresentador do programa Helena e Mário Vitor, ou Mário Vitor e Helena, junto com a Helena Chagas, e já era apresentador do programa Forças do Brasil, todo sábado, e colunista aqui do Brasil 247. Vamos lá, Mário. Somos todos ouvidos. Vamos lá. Como a Gisele falou, eu tenho uma passagem extensa na Folha de São Paulo, em que eu ocupei o cargo de ombudsman duas vezes. Então, o ombudsman, como vocês sabem, tem essa função de certa maneira, ser um crítico do jornal, ser um vigilante da ética do jornal e representar os leitores junto aos poderes do jornal. Eu escrevi uma coluna semanal, como é costume entre os ombudsmans, e também depois dessa experiência na Folha, eu também fui ombudsman do portal de internet IG. Fui o primeiro ombudsman de internet no Brasil também. Então, só para esclarecer um pouco da onde eu venho nessa parte, digamos assim, de reflexão sobre a mídia, sobre o jornalismo, sobre os veículos de comunicação de maneira geral como fenômeno social. Na Folha eu tive também várias funções. Uma delas, eu fui diretor da sucursal de Brasília e fui secretário de redação do jornal, uma espécie de comandante ali das equipes do jornal, né? Durante alguns anos também. Eu estive, Gisele e amigos, um ano na Universidade de Stanford, fazendo um fellowship. Stanford, nos Estados Unidos, na Califórnia, fazendo um fellowship sobre jornalismo também, não é? Então, alguma trajetória eu tenho nisso aí, um pouco assim desorganizada, mas, enfim, há um acúmulo de experiências, de interações com os jornalistas e com o jornalismo. Hoje mesmo, né, ainda para completar isso, eu assumi como conselheiro efetivo do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Imprensa,
na nova gestão da Associação Brasileira de Imprensa, recentemente eleita. Então, há toda uma convivência com os meios de comunicação e com o modo de produção da informação nos diversos aspectos que ela implica. Bom, respondendo à pergunta ou ao tema, o que o jornalismo pode fazer na era da desinformação, não é? Eu não sei se eu estou reproduzindo exatamente os termos da proposta que me foi feita, mas curso de combate à desinformação, o papel do jornalismo na era da desinformação. Bom, tudo é questionável nesse mundo que a gente está tratando. É o seguinte, nós estamos vivendo numa era da desinformação. Eu não tenho certeza sobre isso. Ao contrário, às vezes eu penso que nós estamos vivendo numa era da superinformação. E eu vou explicar um pouco mais para frente, não é, o que eu penso como isso. Não é? Nós estamos, na verdade, vivendo um momento em que se tem a impressão de viver numa era da desinformação. E que essa concepção de que vivemos numa era da desinformação serve a quem quer controlar a informação. Então, há um ambiente geral de que aquelas pessoas ou grupos, ou instituições que disseminam, ou estariam disseminando falsas informações ou desinformação, de maneira intencionalmente falsificada, criaria um momento de uma era da desinformação. Eu não estou tão convencido disso. Acho que isso é um fenômeno histórico e essa impressão parte de quem quer controlar a informação. Eu acho que nós estamos na iminência, se nós já não estamos dentro dela, de viver uma era do controle extremo da informação por parte ou dos governos, dos poderes governamentais, do Estado, especialmente dos estados supostamente do mundo livre e democrático, ou das empresas a serviço desses governos. Eu digo das plataformas a serviço do poder estatal dessas democracias ocidentais. Então, nós estamos vivendo um limiar de uma gravíssima era da desinformação, não pelos suspeitos de sempre, mas uma era da desinformação exatamente por quem dissemina que estamos vivendo a era da desinformação, que são esses poderes ameaçados o que eu posso dizer, por essa ascensão de novos atores propiciada pelas novas tecnologias. Não sei se eu estou sendo claro ou se eu já estou correndo demais nesse nosso assunto. Né? Enfim, eu queria dizer isso, né? O que o jornalismo pode fazer nessa era da desinformação, para não enrolar muito a resposta para essa pergunta, para essa questão, esse tema colocado aqui, o jornalismo deve resistir a esse controle. Deve resistir a esse controle, mesmo que eu quero o seguinte, o controle exercido pelas plataformas das big techs, especialmente das big techs americanas, muito ligadas, cada vez mais ligadas, de uma forma ou de outra, ao Departamento de Estado e americano e também as visões, crenças e interesses do governo norte-americano, do Estado norte-americano, são essas, a meu ver, são as principais ameaças que estão pairando contra a informação.
Aí, como vocês sabem muito bem, melhor que eu, a, 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 a desinformação depende, ou a informação depende cada vez mais de, de, de autorização concedida de forma pouco transparente pelos algoritmos das grandes plataformas. Eu quero dizer aí, claro, não é? As suspeitos de sempre, Meta, Alphabet e Twitter, não é? E coisas do tipo, não é? Que dominam um enorme poder, que concentram um enorme poder de dizer o que pode ser reproduzido, o que pode ser monetizado nas redes sociais, que são o polo dinâmico do complexo informativo da sociedade contemporânea. E são cada vez mais assim. Então, há um enorme poder, eu diria que esse é um poder quase satânico de controle da informação por parte de poucos jogadores, que se podem contar, eu diria, nos dedos de duas mãos, não é? E isso é muito pouca gente para um ambiente que deveria ser muito mais variado, competitivo, diversificado e contraditório entre si. E o jornalista, o verdadeiro jornalismo, deveria proteger um ambiente informativo livre desse controle, por fora desse controle, não é? Independente desse controle. Essa é a principal ameaça que paira aqui para nós todos, e ela já não é mais uma ameaça feita por uma ditadura de um país qualquer. Ela não é mais, não depende mais frequentemente, com algumas louváveis exceções, ela não depende mais de decisões frequentemente tomadas a nível nacional. Não importa se o país é uma democracia ou uma ditadura, essas decisões, como nós estamos testemunhando no conflito entre Rússia e Ucrânia, essas decisões muitas vezes são tomadas na medida das conveniências das potências em disputa nesses conflitos. E essas decisões acabam, vamos dizer assim, sendo parte da estratégia geopolítica e militar dessas potências. Isso acontece tanto do lado ocidental quanto do lado oriental. A minha visão era que nós deveríamos nos libertar disso. Está em jogo, de forma muito séria, as liberdades icônicas, não é, paradigmáticas da democracia, quais sejam, né, os direitos individuais, a livre expressão da informação, o direito à circulação livre das informações e das opiniões. Então, estão em jogo os direitos básicos, não é, de uma sociedade democrática do estilo ocidental. E ela é ameaçada pelos governos, pelos próprios governos e pelas plataformas associadas cada vez mais à política de Estado desses governos. Isso eu queria dizer para vocês, isso é um poder reunido como jamais houve em qualquer local do planeta, em qualquer momento da história. E eu tendo a achar que ele é mais iminente e mais urgente do que o aquecimento global. E ele é mais, talvez seja tão grave quanto o tema do aquecimento global, embora ele seja mais imediato. Eu não sei nem, caros amigos que me ouvem, eu não sei nem se nós já não passamos
talvez já tenhamos passado o ponto de não controle, ou seja, aquele ponto segundo o qual nós não temos mais uma multiplicidade de informações a circular na quantidade que elas são criadas ou que elas expressam pontos de vista opostos àqueles que são determinados por esses poderes. Se já nós não vivemos sem saber uma espécie de ditadura, não é necessariamente por fechar os veículos ou as fontes de informação que fazem circular essas notícias, mas é simplesmente por reduzir extremamente seu alcance, seu engajamento, sua duração, enfim, seu impacto, e eliminá-las dessa maneira disfarçada do mercado, se é que eu posso fazer, melhor dizendo, do ambiente informacional necessário a democracias funcionais baseadas na autonomia das consciências dos indivíduos, que se forma em boa parte também pelo acesso às informações que circulam. Eu digo, a respeito de um exemplo, de um evento tão transcendente como, por exemplo, a guerra russo-ucraniana, a invasão da Ucrânia pela Rússia, eu não sei se nós já podemos dizer que somos espíritos livres, expostos a um contraditório, digamos assim, equilibrado, ou se nós somos já resultado de um noticiário totalmente enviesado pela ação dos algoritmos. Se nós já não somos esse, digamos assim, esse ideal, esse mito de espíritos livres, talvez nós já estejamos com um pé dentro dessa situação totalitária criada por dentro das democracias pela tecnologia, pelo poder tecnológico e por essa nova emergência de um paradigma tecnológico em que era inexistente até o momento. Então, eu comecei pelo final, quer dizer isso. Já para não ficar aperreado com a ideia de que eu teria que chegar a essa resposta ao final, já comecei por ela. A outra observação que eu faria agora é a seguinte: na verdade, sempre esteve, mas agora mais do que nunca, está em disputa uma questão interessante, que é a seguinte: quem tem o direito de dizer que nós estamos numa era das fake news ou da desinformação? Nós estamos discutindo quem tem o direito de dizer que algo são fake news. Ou, no fundo, é uma disputa por definir quem que é o emissor das fake news. E por atribuir a alguém, a algum espírito maligno, essa espécie de nascimento, emissão das notícias falsas. O que eu quero dizer é o seguinte: o que é notícia não é resultado só, nem às vezes nem principalmente, da natureza da elaboração daquela notícia. Muitas vezes ela é resultado de uma disputa você pode dizer, uma disputa de diversos níveis, você pode dizer uma disputa entre correntes ideológicas, uma disputa dentro da luta de classes, e eu não quero dizer, e acho que isso não é novidade. Só o que é novidade é que isso seja feito com essa intensidade, com essa reunião de poderes e concentração de poderes para decidir a respeito disso. Nunca foi tão fácil como isso. Só acontece por causa do domínio que se pode exercer com facilidade sobre as tecnologias relevantes, sobre as plataformas que importam para esse ambiente.
Então, repito, estamos discutindo quem tem o direito de definir e impor e hegemonizar a noção de verdade e de mentira, e impor ao outro. E, de certa maneira, também nós estamos discutindo pelo negativo, discutindo quem tem o direito de impor aos outros, às sociedades, de forma hierárquica e, às vezes, totalitária, a existência de uma vigilância e de uma repressão àquilo que é chamado de mentira. Então, nós estamos diante da criação de uma polícia da mentira, a serviço, digamos assim, de um ambiente informacional, democrático, equilibrado, saudável, são. E isso abarca as mais diversas esferas dos assuntos que preocupam a sociedade, não é? Isso está ligado, não é? Quer dizer, essa espécie de polícia da mentira se evidencia, por exemplo, agora com a criação desse uma criação um pouco escondida, subreptícia desse órgão de vigilância da desinformação, ligado ao Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Está gerando um debate forte lá nos Estados Unidos, os republicanos estão contra isso. É curioso também isso, quer dizer, os republicanos têm, de certa maneira, até o governo Bolsonaro tem se colocado como vítimas, se colocado na posição de mártires. Veja bem, gente, de mártires da liberdade de expressão. É curioso isso, né? Como eles sendo, vamos dizer, as vítimas desse espécie de criação, inclusive com a participação das plataformas, dessa vigilância sobre fake news, sobre mentiras. Enfim, essa é a disputa. Essa é a disputa. E essa disputa também está, de forma não muito disfarçada, presente, vejam bem, na tensão que levou à aquisição, não ainda totalmente confirmada, bem verdade, do aplicativo de mensagens Twitter, pelo empresário sul-africano Elon Musk. Então, a princípio, as notícias que surgiram, o Twitter, que havia baniu, ao que parecia permanentemente, o principal conservador de extrema-direita americano, Donald Trump, ex-presidente americano, de sua plataforma, sob a alegação de que ele era um mentiroso e um disseminador de notícias falsas, repetitivo, contumaz. Vejam bem a situação, o imbróglio que nós estamos, quer dizer, o Elon Musk compra o Twitter para disseminar disseminando a informação de que ele estava salvando o ambiente das plataformas, restituindo uma espécie de liberdade absoluta para elas, especialmente para o Twitter, no caso, que ele está adquirindo, e reintroduzindo como símbolo dessa liberdade o conservador mais ameaçador, que é o Donald Trump, na plataforma. Há ou não há, efetivamente, uma disputa por quem dissemina ou classifica o que é desinformação, ou o que é a liberdade de expressão, não é? De certa maneira, mal colocando, o próprio Trump
é colocado pelo Elon Musk como um mártir da liberdade de expressão que precisa ser redimido. Já pensaram nisso? Que precisa ser redimido a bem do princípio geral da liberdade, das liberdades na democracia americana, onde supostamente tudo pode ser dito, o cidadão tem direito a falar tudo e não pode ser censurado previamente por nenhum poder. Isso está inscrito na primeira emenda da Constituição americana. Então, vejam o tamanho desse debate e dessa confusão em que os atores, os lados, frequentemente se alternam entre direita e esquerda, conservadores, democratas, a favor da supressão, a favor das plataformas em sua tarefa de suprimir ou de restringir ou de moderar, como é falado, né, os conteúdos, e também de que lado está a lei. Frequentemente a lei está confusa em relação a princípios contraditórios que estão em jogo, princípio democrático como princípio contra o princípio, digamos assim, o princípio da liberdade de expressão, o princípio democrático contra o princípio da não disseminação de informações falsas, criminosas, manipulatórias, fraudadas intencionalmente para manipular o debate público. Então, eu queria caracterizar essa permanente disputa em relação a valores que sempre existiu, mas que agora alcança uma dimensão inédita e aparentemente muito difícil de definir em que ponto efetivamente nós estamos. Há quem diga que nós estamos vivendo já um período posterior a um golpe contra a democracia. E muitas vezes a gente pode entender o governo Bolsonaro, ou a posição que o governo Bolsonaro e a extrema-direita brasileira se coloca, como uma espécie de, como eu disse, vítima e resistentes a uma maioria que os oprime ao excluir suas opiniões do debate público. Isso acontece também de forma oposta, né? Também, claro, os chamados veículos que vêm dos movimentos populares, das parcelas excluídas, os conteúdos que correspondem à identidade específica de grupos sociais inteiros também são reprimidos, suprimidos, e muitos deles estão associados a discursos de esquerda que também são moderados, também são desmonetizados e excluídos. Vejam bem a situação em que nós estamos, não é? E há uma espécie de pensamento mais associado às plataformas, a essa moderação, que eu diria genericamente está associado a um pensamento que está ali presente na esquerda liberal americana, no Partido Democrata, e também que se liga a essas plataformas de algum jeito, e ao governo de Joe Biden agora. Então, há uma espécie de associação entre o Silicon Valley, né, o Vale do Silício, onde moram, nasceram e floresceram o imenso poder dessas plataformas, com o Partido Democrata americano e atualmente, com o Estado americano mesmo, porque o Partido Democrata, Joe Biden, Kamala Harris estão no poder nos Estados Unidos. Então, há uma espécie de alinhamento entre esses poderes, esses interesses, contra os dois, digamos assim, os dois lados, os dois no centro dessa pirâmide informativa e de poder e política e ideológica. E
tratando de, digamos assim, censurar as bordas desse discurso, né? Tanto republicano, fortíssimo, de extrema-direita, tomado pelo Donald Trump e seus asseclas, quanto a esquerda, né? Não sei se conseguiu entender, se conseguiram entender direito, né? Quer dizer, é um centro poderosíssimo aí, que também tem influência fora dos Estados Unidos, evidentemente, enorme, na Europa, onde esse discurso é inteiramente, hoje em dia, aceito. Esse discurso das plataformas, da moderação, da exclusão, não é? E do, vamos dizer assim, da higienização do trabalho deletério exercido pela invasão das fake news, que, ao longo do tempo, foi se concentrando, até pelas características do debate político eleitoral americano, na colaboração suposta, mas nunca provada e até desmentida oficialmente por investigações do próprio governo americano, da ligação entre supostos sites russos, ou seja, entre Vladimir Putin e o governo, ou a eleição de Donald Trump no governo americano, baseada nessas fake news. Esse debate também repercutiu de um jeito também relevante aqui nas diversas eleições brasileiras e continua repercutindo politicamente de forma bastante grave. Mas nos Estados Unidos isso simplesmente foi definitivo. Dizer, acusou-se o Vladimir Putin de ser, vamos dizer assim, a semente, não é? A mente por trás das fake news, e estabeleceu-se uma vinculação entre ele e o Donald Trump, que é o chamado Russiagate, né? o Russiagate, que gerou uma investigação enorme, uma comissão, um procurador especial, um investigador especial, que chegou à conclusão de que ele não tinha como provar a existência dessa conspiração feita pela Rússia. Mas isso não quis dizer nada, porque, enfim, agora sobrevieram outras ações por parte do governo russo e do governo americano, que restabeleceram a centralidade dessa questão, estando ligada a uma nova Guerra Fria. E a necessidade imperiosidade da existência dessa polarização mundial. Então, vejam bem como nós estamos no meio de um debate complexo, em que quase se perde a origem das questões, tão imbricadas que elas estão, junto a um debate de natureza geopolítica, ideológica, e acusações mútuas que, no fundo, têm origem na radicalidade do processo político polarizado americano, não é? E uma espécie de tentativa, especialmente, eu diria, mas das elites americanas, de controle sobre essa tecnologia e a ameaça que essas elites aparentemente sentem, e sentem mesmo, por parte da introdução de novos players, novas opiniões, de novos públicos no debate, trazidos simplesmente por esse meio que nós estamos usando agora. Nós todos temos essa experiência da força que esse meio tem, e da força inclusiva que ele pode ter, e como isso ameaça mesmo a situação anterior e o poder dessas elites. Elas se sentem muito ameaçadas e, frequentemente, não é? A formação da opinião nas sociedades acaba passando mais por, especialmente nos momentos iniciais das novas tecnologias, sempre reprimidas, acabam passando por fora do controle dessas elites, ao menos por algum tempo. E, durante um período, a luta dessas elites é para retomar a situação de equilíbrio que elas viviam antes do surgimento dessas
dessas novas tecnologias. E nós estamos exatamente nesse momento, ou talvez já tenhamos passado dele. Se já passamos, e se já foi retomado o controle, é muito ruim, é uma situação muito preocupante, e cabe ao jornalismo questionar isso. Mas, infelizmente, para encerrar, infelizmente, o que eu tenho testemunhado é que, da parte dos meios de comunicação tradicionais, em sua disputa com com as novas plataformas, o que parece acontecer mais, agora, inclusive, com a adesão das plataformas, é uma cobrança cada vez maior para que as plataformas censurem, moderem e suprimam conteúdos que aí são considerados, por razões políticas, como fake news. Há uma impressão geral de que também a passagem por essas plataformas dos conteúdos, a existência delas, cria uma situação de instabilidade tal que pode levar a fenômenos muito incômodos, em geral considerados muito incômodos, como e falseadores da opinião das sociedades, enfim, que geram espécies de ameaças muito graves para as sociedades. Como exemplo disso, estão, por exemplo, a eleição inexplicável para alguns de Bolsonaro no Brasil, baseada supostamente em fake news, ou a eleição do próprio Donald Trump nos Estados Unidos, um radical de direita, fora da política, enfim, ofensivo, preconceituoso, machista, racista, xenófoba, e o Brexit. São fenômenos que muitas vezes, por desagradarem parcelas da sociedade, são atribuídos não às populações, não à crença genuína dos eleitores, de quem decide, mas atribuídos exatamente à manipulação desses novos atores que surgem com sua voz, desestabilizando o sistema existente até agora. Bom, era isso que eu queria dizer. E eu acho que, lamento que os jornalistas sejam, digamos, parte desses que demandam a censura, a supressão, quando eles deveriam defender a mais ampla liberdade. Quem for responsável pela promoção de crimes, de danos à saúde, que responda nos termos da lei, de ameaças à segurança física das pessoas. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas e há leis para isso. Mas não devem os jornalistas, muitas vezes sob a imposição dos veículos de comunicação tradicionais, ameaçados pelas novas plataformas, ser os voluntários da reivindicação e da exigência, como nós temos presenciado, da censura e da limitação da mais ampla liberdade de informação, expressão e manifestação. Bom, acho que era isso que eu queria resumidamente falar, e aí estou pronto para a gente conversar. Legal, Mário. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, Mário, também pela aula. O Pedro César, que é da Rede Conecta, vai entrar aqui daqui a pouquinho, vai fazer uma pergunta também em nome da Rede Conecta. E eu vou ler alguns comentários que chegaram aqui, que eu separei. A Ana Márcia Micho, por exemplo, mandou um superchat. Ela diz: Mário Vitor, será que a grande revolução da humanidade será a desistência dessa onipresença atual, que traz muita desesperança e cansaço, para a volta de uma vida mais simples e humanizada? Acho essa questão bem interessante, porque você começou sua fala falando sobre um momento em que a gente vive de superinformação, né? De excesso de informação, talvez, questionando esse termo, essa expressão da era da desinformação. Quando a gente chega nesse momento da superinformação, né,
avalanche de informações que chegam na era digital, eu não consigo, admito para vocês, não consigo fazer um exercício de volta atrás, né? Eu não vou chamar de retrocesso, porque não é um retrocesso, são apenas momentos diferentes da humanidade, né, do planeta. Mas eu não consigo pensar em voltar do industrial para o artesanal, né? E sim em momentos diferentes, em localidades diferentes, esses processos se darão de forma diferente. Mas, por exemplo, nos lugares em que isso já é dado, né, como da superinformação, em grandes cidades, onde o digital já é muito presente, quero te ouvir sobre isso, né? Mas acho bem interessante essa provocação, que é como é que a gente volta atrás, né? Para não ficar mais nessa tentativa de onipresença e de saber absolutamente tudo que está acontecendo, né? Mas guarda aí na gaveta, deixa eu ler aqui umas outras coisas. O Giovanni Garcia, que sempre comenta aqui nas aulas, faz comentários sempre muito inteligentes, ele diz: hoje temos a governança algorítmica como poder político. Ela comanda o nosso atual processo civilizador como se fosse neutra, robótica, mas é humana e ditatorial. Não se pode apelar ao algoritmo. E tem um perfil aqui que não tem nome, mas tem só um símbolo aqui da Turquia que diz: o preço da censura é sempre mais alto. A censura sempre se anuncia benéfica. E aí a gente vai para uma outra questão que é trazida pelo Humberto Neder, e que foi o tema, até te indico, Humberto, da última aula. Ele diz, ele chama de Mário Sérgio, mas Mário Vitor, qual é o papel das chamadas agências verificadoras nesse contexto? Seriam uma saída verdadeira ou não? A gente fez a última aula com o professor Afonso Albuquerque, da UF, inteira sobre agências de verificação de fato. Ele trouxe todo um histórico e a visão dele sobre essas agências. A gente vai ouvir o Mário também sobre isso. E eu vou colocar minha terceira, tá? Minha questão aqui agora para você, que é a seguinte: você fez uma fala muito crítica a tanto ao cunho da expressão, né, se a gente vive a era da desinformação, quanto a quem detém o poder da verdade, né? Quem pode dizer o que é ou não fato, quem pode dizer o que é ou não verdade. Eu te coloco o seguinte questionamento: o jornalismo não teria o papel de interpretar do ponto de vista crítico o fato? Ele não tem essa responsabilidade de ajudar da forma mais honesta possível a trazer esse fato com amplas visões, né, e com contrapontos e com diferentes ângulos, né? Na prática, o papel do jornalismo não estaria aí também, né, além do ponto de vista crítico, a essa vontade de censurar, a atividade jornalística, como é que ela se encaixa nesse ambiente de fake news, que por mais que você traga essa crítica da expressão, né, usando essa expressão ou não, a questão é que as fake news estão aí, né, elas existem. Então, como é que a atividade jornalística reage às mentiras, às manipulações dos fatos? Então, fica aí, se você precisar de ajuda para lembrar alguma coisa, eu te ajudo. São todas questões muito interessantes. A primeira é muito desafiadora, Gisélia, Da da Ana, filosófica, né? Ana. É filosófica, mas tem também. Ela chega na filosofia, mas ela também tem um lado da mera observação, Gisele, eu acho. Ela observa, ela fala assim: bom, eu acho, a Ana, que ela está pensando assim, Ana, que há uma similaridade entre o excesso informacional, de informações, e um excesso de desenvolvimento, um excesso de capitalismo, um excesso de indústria, um excesso de produção, um excesso de consumo e um excesso de esgotamento dos recursos. Aí estou chegando perto da questão ambiental, não sei se dá para perceber. Há uma necessidade, dizem os cientistas,
de regressão na desigualdade e na reformulação dos métodos de produção e das prioridades, mesmo dentro do capitalismo. Se você... As sociedades como a americana, a Europa Ocidental, o Japão, a Austrália, reduzirem o seu consumo ou se desenvolverem, regredirem, alguns países da África muito pobres terão possibilidade de crescer com o mesmo nível de destruição geral das condições de vida na Terra, chamado meio ambiente. Se nós continuarmos do mesmo jeito, não vai ter... As condições vão se deteriorar em poucas décadas. Então, eu acho que há uma similaridade, que a Ana faz uma similaridade entre esse paradigma científico provado e a situação das informações, né? Em que elas também estariam, digamos assim, já além da capacidade de sustentabilidade do nosso sistema social, sistema de ideias, sistema de valores, onde também elas precisariam ser... Nós, indivíduos e sociedades, precisaríamos, de alguma maneira consciente e voluntária, decidir nos expor menos a esse fenômeno. Isso eu imagino que elas queiram por isso ela prega uma sociedade mais humanizada, ou seja, quase livre, né? Humana, humanizada, quase livre das próteses, das máquinas, das operações algorítmicas que decidem por nós, segundo critérios, não sabemos muito quais são as nossas vontades, quais são os estímulos que nós recebemos. É quase como uma outra crise ambiental criada pela técnica. Não, uma outra crise ambiental criada pela técnica. Tem a crise ambiental criada pela técnica que vai para o lado, enfim, da variedade das espécies, do ar, do meio, da água, da qualidade da água. E tem a outra que vai na própria, digamos assim, uma espécie de excesso e talvez até de poluição de informações criadas pelos algoritmos. Eu interpretaria desse jeito, né? E como eu também assimilei a situação digamos assim, do domínio das plataformas sobre as nossas consciências, como estando ainda mais iminente do que a crise ambiental, lá no início da minha fala, ela talvez tenha feito também procurado essa saída, que é essa solução, que é uma solução evidentemente voluntária e que terá que ser tomada no caso do meio ambiente, no caso das metas do milênio, no caso das metas ambientais do Acordo de Paris, não vêm sendo tomadas, mas também que pudesse ser, fizesse parte disso tudo também uma espécie de nova mentalidade que teria que ser também adotada a partir das informações e da formação da nossa subjetividade por essa exposição ao ambiente informativo, né? Toda uma intoxicação que envolveria isso também. Eu não gosto muito de assimilar a questão informativa a questões sanitárias, porque isso biologiza o nosso debate. Não tem questões biológicas, aí tem questões de decisão ética e política e de consciência, e não são assim, não é muito bom esse paradigma biológico no meu ponto de vista, mas enfim, são paradigmas que correm em paralelo e é muito bom refletir se não seria necessário uma regressão, uma contenção, uma racionalidade nesse plano aí, e assim como
no próprio plano do desenvolvimento, vai ser necessário, do desenvolvimento econômico, vai ser necessário uma outra racionalidade, ou será realmente desastroso. Tem a questão do Humberto Neder, que ele tinha perguntado sobre as agências verificadoras. E agradecer aqui a Terezinha Nunes, que chegou como membra. Bem-vinda e obrigada, Terezinha. Eu adoro a pergunta do Humberto Neder, é isso? Humberto. Não, Humberto Neder também. É a seguinte, o papel das agências verificadoras é justamente elas são esses fiscais, não é? Do que pode ou do que não pode ser considerado verdadeiro, segundo critérios não muito claros, às vezes, não é? É uma espécie de... São instrumentos a serviço dos veículos que as contratam. Essa é a ideia que eu tenho. Elas são parte dessa espécie de criação da ilusão de que há uma superioridade por parte de certa mídia em relação às outras. Em geral, dos veículos mais conservadores, mais tradicionais, os que estão sendo mais ameaçados, são aqueles que se valem das agências verificadoras como parte da sua censura. Veja bem, recentemente o 247 foi afetado por uma espécie de agência verificadora instaurada dentro da Wikipédia brasileira. E olha o fenômeno, como ele é daninho, não é? Então, elas são parte dessa luta, são parte importante chamar a atenção para elas, porque elas estão comprometidas com esse mesmo processo. Exato, né? E volta ao debate do quem detém a verdade, né? Exato. E a minha questão sobre o jornalismo, né? Na prática, como é que ele poderia ajudar, partindo do princípio, usando ou não a expressão era da desinformação, vivemos uma avalanche de mentiras e manipulações, né? Principalmente nas redes sociais. As plataformas impulsionam, sem dúvida, né? Nesses ambientes, as mentiras já existiam antes, né? Mas nesses ambientes elas ganham uma força industrial. E como é que o jornalismo, qual seria de fato o papel do jornalismo, além de criticar além de criticar o poder do algoritmo e o poder de quem detém a verdade, na produção da informação, como é que os jornalistas devem fazer para que as pessoas fiquem mais próximas do fato em si? Isso é a própria complexidade desse nosso mundo e para os jornalistas do seu trabalho. Eu não diria, eu sei que uma resposta pode parecer simples, eu não diria que existe jornalismo. Eu acho que existem jornalismos. E sempre haverá, sempre será desse jeito. Sempre haverá uma indeterminação em relação ao fato, em relação ao que aconteceu, e mais ainda, em relação àquilo a interpretação do que aconteceu. E isso tudo merece e deve ser considerado como algo a ser protegido, conservado, cuidado, essa contradição entre diversas versões a respeito do fato, sem, na medida do possível, na maioria dos casos, eu não estou sendo aqui absolutista, é preciso haver uma decisão, sem suprimir, não é? A não ser aqueles conteúdos considerados criminosos, não é? E aí, os conteúdos considerados criminosos já são uma imensa variedade de conteúdos. E tá bom. E isso não deve ser decidido pelas plataformas. Isso tem que ser decidido nem pelos governos. Isso tem que ser decidido por leis, não é? Submetidas ao contraditório dentro do parlamento,
em comissões e em debates permanentes, em leis que são feitas e refeitas permanentemente, considerando aquilo que está em jogo, em risco, por um debate tão crucial como esse, do que é o fato, do que é a informação. Eu queria dizer o seguinte: o jornalismo, Gisele e amigos, não pode se arrogar o direito do que é o fato. E o jornalismo é importante demais para ficar na mão do jornalismo e dos jornalistas. Ele tem que ficar na mão da sociedade. Nós, jornalistas, sempre consideramos que nós éramos os imperadores do fato e das versões e das interpretações. Eu acho que nós temos que nos despir disso e nos colocar no plano comum da sociedade, sabe? E entender que essa nossa posição é uma posição antiga, talvez conservadora, mesmo reacionária, e que novos players também competem conosco, jornalistas, em relação à definição daquilo que merece ou não merece receber circulação geral. Sei que isso é muito desestabilizador, mas eu temo mais a ditadura das plataformas, dos governos que as controlam e a supressão das diversas versões. Claro, desde que submetidas à lei, ao debate, e que não infringam, entendeu, as restrições legais que são criadas para controlar danos maiores às pessoas, aos indivíduos, aos grupos minoritários e à sociedade como um todo. Mário, para a gente encerrar, só uma reflexão sua sobre o que tem acontecido agora nas eleições. As plataformas têm sentado na mesma mesa do TSE. Como é que você vê isso, né? Um poder judiciário junto com as plataformas que estão discutindo, que estão debatendo lá o controle da informação. É claro que eles vão ficar com regras, né, baseados em regras que, como você citou, vão tratar de conteúdo criminoso, de conteúdo, não vou nem dizer ofensivo, porque eu acho que aí é muito amplo, mas principalmente criminoso. Mas como é que você vê esses diferentes poderes vindo tanto das big techs quanto do poder judiciário, uma instituição brasileira, né, um dos poderes brasileiros, para decidir o que vai ser exibido, né, nas redes sociais? É uma questão muito boa, Gisele. Eu tendo a achar que os envolvidos, especialmente o Poder Judiciário, têm consciência desse polígono que nós tratamos aqui hoje, entre liberdade e controle, entre direitos e digamos assim, abusos. Não é simples o que está sendo feito, mas até agora, pelo que eu tenho visto, me parece que o alarme está soando do lado do bolsonarismo. Mas, às vezes eu olho para o crescimento do Tarcísio em São Paulo e, às vezes, eu imagino que duas coisas. Primeiro, que não há restrições que consigam controlar a presença dessas pessoas do bolsonarismo, do conservadorismo brasileiro, né, de extrema-direita. Não há poder que consiga controlar essa espécie de penetração dessas ideias. Seguinte, eu não acho que existam fake news. Existem fake news, mas alguém acredita nas fake news, não é? Então, existe o receptor das informações, que ele não é passivo. Ele quer acreditar num certo sistema de valores, ele precisa dessas referências. Então,
Ele não vai deixar de necessitar dessas referências porque ele vai parar de receber os estímulos das fake news. Ele quer... As fake news são um processo que se retroalimenta. O que a gente está chamando de fake news é um processo que se realimenta de forma complexa pelo próprio receptor da informação, né? Que também vira emissor, não é? Então, o crescimento, às vezes, de desconhecidos, eleitoral dos desconhecidos nas pesquisas de intenção em voto, me dá a impressão de que não haverá controle capaz de suprimir a geração espontânea desse mecanismo de criação de valores, de opiniões e informações. Não dá para separar a informação de opinião tão rigidamente, certo? A não ser em alguns casos. Mas no caso da política é difícil separar informação de opinião. Veja que até agora os bolsonaristas não acreditam nas pesquisas de opinião que vêm sendo, de intenção de voto, que vêm sendo divulgadas. Enfim, é o direito deles. Então, as pessoas de esquerda, muitas vezes, também não acreditam numa série de questões que também correspondem ao nosso sistema de valores, e nem quer olhar. Então, essa é a situação. Eu não creio que haja tanto controle, mas já haverá tentativas de controlar, e as plataformas estão participando voluntariamente cada vez mais, inclusive o Telegram, cada vez mais participam voluntariamente disso. E por isso o Elon Musk comprou o Twitter também, porque ele está vendo, não é, a adesão das plataformas a esse sistema. Que aqui elas antes resistiam, não mais resistem hoje em dia. Elas adentraram esse sistema de controle de uma maneira, desse controle, como é que eu posso falar? Desse controle coligado com os governos, elas adentraram com tudo agora. E o que é um fenômeno relativamente novo. Quase que uma segunda era das plataformas e do sistema da revolução técnica digital que vem acontecendo nas comunicações. Esses dois poderes que estavam separados, eles agora ficaram juntos, eles são um poder só. É perigosíssimo. Agora, elas estão colaborando no Brasil, e isso eu acho bom por um lado, por outro lado, eu acho perigoso. Acho que isso pode se voltar exatamente contra... Vamos ver como é que elas se comportam nessa eleição, mas certamente vai se voltar também contra aqueles que, digamos, têm menos poder, ou aqueles que têm menos apoio, ou aqueles que defendem propostas, sugestões que afetam mais os interesses das elites que estão ameaçadas por esse sistema e desejam controlá-lo. Então, é uma história ainda a ser contada, não há nenhuma certeza a dizer a respeito disso, mas eu acho que o que importa mais é a correlação de forças políticas do que propriamente uma espécie de... A política vai se dar dentro desse acordo entre as plataformas e o TSE. Ali vão ser decididas, nos momentos de fricção, também de que lado estará o judiciário na disputa eleitoral. Maravilha, Mário. Deixa eu só avisar o Pedro César aqui da Rede Conecta, que chegou, e que a gente está encerrando, na verdade, o debate aqui. O Mário também tem um compromisso, ele está no Rio de Janeiro, estava na posse da ABI, e a gente está, de fato, encerrando um pouquinho mais cedo aqui, mas deu para debater bastante, trazer muitas perguntas. Só perguntei para o Pedro aqui se ele quer dar um oi, ou se a gente deixa a participação dele para a próxima aula. Mas muita gente comentando aqui, Mário, e refletindo, né? Que é muito o que essas aulas têm trazido. Assim. Bom. Não sei sua impressão sobre falar sobre isso, mas queria já te passar para uma despedida e colocar essa sensação que fica, né, no público e todo mundo que assiste, assim, que fica nos debates,
que é essa reflexão, momento reflexão aqui sobre a desinformação e a comunicação como um todo. Eu achei uma delícia refletir sobre isso, e claro que são situações de tamanha ambiguidade que nos levam a uma certa ansiedade, não é? Será que nós estamos vivendo sem saber uma situação de descontrole, né? De não retorno, de, de perda de referências, né? De perda do chão, que sempre nos foi tão caro, né? De que lado vamos nos colocar? Eu defendo que devemos correr os riscos necessários, clássicos da democracia. Na dúvida, libera. Na dúvida, permite. Na dúvida, vamos estar expostos. Vamos correr os riscos existentes nesse tipo de coisa. Não nos vamos levar por outras ilusões, não é? De que, nossa, só os outros é que são enganados, nós não somos enganados. Os outros são os primitivos, são os toscos, são os crentes, e nós somos os sofisticados em controle de tudo. Enfim, é isso que eu defendo. No fundo, eu acho que é uma saída relativamente fácil. Vamos correr os riscos, vamos liberar, não vamos censurar, e os responsáveis por transgressões que paguem na forma da lei. Perfeito. Você da reflexão final. Vou trazer só a mensagem aqui do Pedro César, que participaria, mas teve um probleminha, chegou um pouquinho depois, e disse que estava com um eco muito ruim lá, então ele preferiu não entrar aqui, mas mandou a seguinte mensagem, que em nome da Rede Conecta, ele agradece a excelente fala do Mário Vitor e ao espaço da TV 247. Ele reforça aqui que assistiu a aula toda. Mário, eu queria te agradecer demais, agradecer todo mundo que assistiu a mais essa aula do curso de combate à desinformação da Rede Conecta, agradecer ao Reinaldo Aragon, que inventou tudo isso, é o culpado da gente estar aqui, e me despedir de você. Então, um abração para você e vai lá para a ABI. Vou lá. Obrigado, Gisele, obrigado, Reinaldo Aragon, obrigado a todos os que acompanharam, eu adorei, fiquei muito feliz de poder colaborar finalmente, né? Houve algumas semanas em que teve problemas de agenda, mas finalmente tudo deu certo e foi um prazer e eu estou muito satisfeito. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada a você. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.